Ser Aprendente, o podcast da Rede Aprendente. Oi, Rede Aprendente, tudo bem por aí? Estamos aqui hoje no nosso canal de podcast, Spotify, Ser Aprendente. Também está lá no YouTube, se quiser conferir. E aqui no Instagram, a gente continua a nossa conversa que começou ali. Na verdade, ela começa sempre, né? Os diálogos são cíclicos, as temáticas elas são aprofundadas e para isso a gente vai trazendo quem é da rede, que sabe falar sobre cada ponto, sabe aprofundar cada ponto, que é desafiador aí dentro de cada escola, que é o que a gente escuta aqui na Morelli, que a gente escuta na Rede Aprendente. Então hoje a gente vai trazer uma pauta para fechar o nosso semestre, que é muito importante para a gente poder chegar aí em agosto, olhando para a nossa campanha de matrícula, de rematrícula, com um pouco mais de saberes, com um pouco mais de conhecimento sobre o tal do comercial, que significa o time comercial, uma estratégia comercial, uma estrutura comercial dentro da nossa escola. Para isso, eu trago o Matheus Maia, perfil de educação no Lauro de Freitas, Bahia, e ele vai contar para a gente como é que ele tem cuidado disso lá no CAIFI. Bem-vindo, Matheus. Olá, Matheus. Obrigado. É um prazer estar aqui com você, conversando sobre esse assunto que a maioria das vezes é um tabu dentro da instituição. Quando a gente já fala, é um negócio que se olhar para o comercial, já tem, né, uma série de... Acho que hoje isso está menos, mas ainda é uma pauta delicada. Não, com certeza. Eu acredito que hoje está menos porque a escola que não entender que educação também é um negócio, ela vai ficar muito ultrapassada. Talvez deixe de existir até. Como a gente tem visto, né? Fechamento de muitas escolas, enfim. Vamos conversar aí, como é que você chega aqui, quem é o Matheus? E como é que você caiu aí nessa história de comercial, Deus do porque... Pronto, já nessa brincadeira são 12 anos de grupo, é fio. Né? Entrei ali na fase de eventos, de marketing, né? No objetivo de melhorar um pouquinho, de dar mais cara de marketing ao setor de eventos escolar. Ex-aluno, né, Matheus? Ex-aluno. Não, e ex-aluno prata da casa. Foram desde 2 anos de idade estudando na instituição. Né? Tem uma questão engraçada que assim que eu inicio a vida da jornada profissional, eu vou na escola e não tem, ainda estava muito embrionário, né, marketing educacional. E lá na escola ainda não se falava muito sobre isso. E aí eu vou no concorrente, e eu inicio o trabalho no concorrente. Né? Mas faz bem, porque a gente acaba se conectando com outras pessoas, entendendo outras realidades. E aí quando eu retorno nessa missão, né, de dar uma cara de marketing para um atual setor de eventos da escola. E aí, com o passar do tempo, não tem como falar de marketing, não falar de matrícula, não falar de comercial. De certa forma, o marketing ele é o início de uma jornada ali. Eu vou botar como fim, mas a gente sabe que não é o fim ali, né? Mas o comercial é o que encerra aquele início do marketing. Então, hoje, enquanto diretor de marketing comercial, eu fico nessa dobradinha desses dois setores. É até bom que diminui aquela rixa que tem, né? De um marketing falar com o comercial que não está convertendo, ou o comercial falar com o lead. Vai falar com você mesmo. Exatamente. Então, eu que fico naquela briga comigo mesmo. Né, e apertando os dois setores. Mas eu acho muito interessante, muito importante que as escolas comecem a olhar a nível profissional para um setor comercial na escola. Né? E a gente pode chamar de outros nomes, né, para afagar um pouco a alma desses pedagogos que não gosta de olhar a escola mercadologicamente. Mas olhar para os matriculadores ou um time de matriculadores, eu acho que é a grande virada de chave de uma escola. Né? Quando a gente começa a pensar a matrícula durante todo um ano, a gente facilita o processo e aí, no final a gente acaba economizando investimento. Sei que as escolas que estão um pouco mais maduras nesse sentido, hoje fica mais prático você entender onde você tem que mexer. Uma escola que atingiu a maturidade de ter o time comercial com base em dados, você já sabe o que é o CAC, né, o custo de aquisição de cliente, então você já consegue fazer uma meta de redução desse investimento. Eu acho que isso fica mais prático para aquele time que está ali. Né? Quando a gente sabe para onde vai chegar, fica tudo mais fácil, né, os caminhos. Mas o que a gente vê hoje no mercado são escolas muito ainda
na fase embrionária, às vezes até a própria secretaria conduzindo um processo de matrícula, né? E não é que não possa, mas é que hoje o cenário está, a concorrência está maior, né? Antigamente, uma família, na hora de escolher uma escola, ela visitava ali no máximo 2 instituições de ensino e decidia entre uma delas. E hoje está em média de 8 escolas. E aí, quando você olha para isso, ganha quem consegue conduzir da melhor forma essa experiência da matrícula, né? Traduzir da melhor forma o projeto político da escola. Então, acho que o comercial ele entra nessa fase aí. E principalmente fazendo o ano inteiro, porque a matrícula da escola é sazonal. Então, vamos supor que aquela escola começa ali a rematrícula em agosto, né? E vai finalizar todo o seu processo em fevereiro. De maio a julho ali precisa ser treinado esse time, né? É o momento que o time, além de vender outros adicionais, que eu acho que é imprescindível para a escola, mas ela precisa ser treinada. Quais são os produtos novos? Vamos passar por reciclagem, né? Vamos passar por ajustes, construir um playbook, né? O comercial ele tem que ser profissional, ele tem que ter a mesma página, o mesmo discurso entre os consultores, os agentes, né, de matrícula, para não ficar com a cara da Cláudia, a cara do João, né, para ter a cara da escola. Então, eu acho que o desafio das instituições é esse: é estruturar um time comercial muito bem afiado com a proposta da escola, para tornar a experiência de escolha, né, a experiência de matrícula do cliente mais fluida e o mais traduzida possível, né? Legal. Você falou aí de um monte de coisa que eu não sei se está claro para todo mundo. Você falou de CAC, você falou de playbook, você falou de processo, você falou de formação dessa equipe comercial. Por onde você quer começar? Qual desses pontos? O CAC, a formação das pessoas, o playbook ou o processo? Eu só não falo tudo ao mesmo tempo porque vai ficar complicado, mas assim, eu sou analítico, né? E eu acho que o perfil para um gestor, um gerente comercial precisa ser analítico. Então a ideia é medir. Precisamos medir. Então, é óbvio que isso a gente só vai chegar no CAC quando a gente tiver com nível de maturidade. Mas pelo menos saber a sua taxa de rematrícula, eu acho que é o ponto inicial de qualquer escola. Pega ali a possibilidade de rematriculados, né? Tira o último ano escolar. Então tem escolas que vão até o quinto ano, ela desconsidera a turma do quinto ano, ela mede ali do G2 ou do G1 até o quarto, identifica aquele potencial, busca no mercado qual é a taxa de mercado, né? Então, entre 80% e 90% é a taxa do mercado, e busca alcançar aquele resultado. Criar estratégias com base em dados. Então, acho que a tarefa inicial é medir. Então, mede a taxa de rematrícula. Assim, com a taxa de rematrícula, da média de rematrícula da escola, você consegue planejar melhor a captura de novos estudantes, né? E da mesma forma, se a gente tem um número lá, a gente precisa captar 50 estudantes, e você já tem uma taxa também de conversão da sua equipe comercial, né? Quantos estudantes são necessários que visitem a instituição para que você consiga alcançar esses 50 estudantes? Isso é muito doido, né? Porque quando a gente tá falando disso, a gente tá falando assim, eu boto uma meta lá que eu quero X estudantes. Ok, eu preciso pensar que para eu ter esse número de matrículas, eu tenho que ter esse número de entradas no funil. Eu tenho que ter tantas entradas, essas entradas vão converter em tantas visitas, essas visitas historicamente convertem em tantas matrículas. Então, a matrícula, ela é ali o final do nosso funil, né? Então, a gente precisa trazer quantas pessoas para a escola para a gente conseguir ter esse número de matrícula que a gente colocou aqui, né, como objetivo na nossa meta, né? Exato. É um trabalho inverso, né? Existem taxas de mercado, por exemplo, o funil básico de uma escola é esse que você trouxe, né, de 3 etapas. Uma etapa, a etapa de lead, que é aquela pessoa que deixa algum ponto de contato com a instituição. A etapa de entrevista, que é a visita presencial, a visita guiada, a anamnese com a educadora. E a etapa de matrícula. Então, medir a quantidade de pessoas que entram como lead e que avançam trafegam nas etapas do funil é fundamental. E se a gente olhar para benchmark, por exemplo, a gente considera que para uma matrícula, uma escola que está em fase de crescimento, ela precisa de 4 leads. Esse é o número médio que o mercado hoje considera. E aí você pode desmembrar isso. Se você está evoluindo nesse processo, então agora inserir mais uma etapa no funil, de lead qualificado. Quando você consegue olhar se aquele lead tem perfil para a escola,
Então, isso otimiza o trabalho do agente matriculador, da pessoa que está ali fazendo a visita, né, o tour guiado. E você pode trazer mais uma etapa após a visita, que é uma etapa de negociação, se a escola, se o agente matriculador tem margem para negociar, se tem autonomia para essa tomada de decisão. Então, eu acho que é profissionalizar e entender que, de fato, 1% todo dia e amanhã a gente faz melhor e no outro dia a gente faz melhor. Eu acho que aí você consegue chegar num setor comercial, um setor de matrícula muito bem estruturado. Legal. E que formação que você proporciona para a tua equipe de matriculadores aí, Matheus? O que que eles aprendem? Como é que eles caminham? Qual é a trilha formativa deles por dentro da escola, né? Pronto, perfeito. Assim que a gente conclui que nunca acaba, né? Mas assim que a gente sai do sazonal de matrícula, a gente se volta para o pedagógico. Então a gente vai entender, geralmente a coordenação pedagógica ou a direção pedagógica, ela faz uma intervenção coletiva com um time de consultores comerciais para explicar o que é que vem para o ano seguinte, se tem alguma mudança pedagógica na escola, se tem alguma coisa que vai ser mais evidenciada no ano escolar, se tem uma temática anual. E aí depois dali a gente vai fazendo micro sessões com esse time. E é muito legal que quando a gente tem dados, a gente usa o próprio time para formar o time, né? Então eu tenho na equipe uma consultora que ela é boa de negociação. Ela consegue a menor margem de desconto, ela tem o melhor quebra de objeção financeira com as famílias. Então a gente faz uma formação dela com as outras consultoras para ensinar sobre isso. Quais são as técnicas que ela utiliza? Por que a margem de desconto dela é menor do que as outras? Né? Assim também como eu tenho uma que ela é rápida de fechar. Né? Então, a média hoje, por exemplo, para fechar desde lead, matrícula das escolas que a gente tem visto, dura em torno de 45 dias. Então, a escola precisa encurtar esse processo, já que as famílias estão visitando mais escolas. Então, a gente pega, se tem uma consultora que faz isso em 20 dias, ela vai dar uma formação para o time, explicando como é o follow-up dela, como é o processo que ela faz, é, entendendo que existe o processo da escola, que é o processo que a gente escreveu, mas entendendo também que existem técnicas pessoais de venda que a gente tem que potencializar nos outros consultores também. Então, a gente inicia com um projeto de formação pedagógica, entender o que é que o pedagógico está fazendo, a gente entra para técnicas de venda, técnicas de sucesso que as meninas, o time de matriculadores alcançaram, né? E a gente vai assistir a aula. E eu acho que a chave está aí, né? Quando a gente vai para a operação. Então, durante o período de matrícula, a gente ainda consegue assistir a aula, mas esporadicamente, né? A gente acaba tendo um volume de matrícula alto, né? Um volume de atendimento alto. Quando a gente está fora do período sazonal, a gente consegue assistir uma simples aula de matemática, que ele vai trabalhar um conceito básico, e a gente consegue participar ativamente de um projeto também, né? Quando os meninos vão estar conduzindo alguma apresentação. E aí isso dá repertório, isso aproxima o discurso pedagógico do discurso comercial. E eu acho que a gente tem que estar sempre olhando para essa aproximação, para a gente não ter surpresas, né? De uma família entendeu, teve uma percepção, e quando começa a estudar, percebe outra, né? E fala, mas não foi isso que me venderam. Eu acho que o desafio da formação é esse, é conectar cada vez mais. Legal. E processo? Tem a ver com processo? Quando que você usou o processo comercial dentro da escola? São 3 pilares, né? São pessoas, processo e tecnologia. Então, eu acho que na hora quando a gente vai para o comercial, a gente tem que olhar para esses 3 pilares. Então, eu vou deixar processo por último, mas pessoa a gente falou, que é formação, é olhar para esse tipo, é buscar matriculadores com técnicas e vendas e formar a parte institucional pedagógica desse colaborador. Tecnologia é olhar para possibilidades de acessar informações, dados, né? Então, a escola precisa ter um CRM, né? Se ela não puder ter um CRM, que ela tenha uma planilha básica para saber quais são os leads, saber se ele está em qual etapa, saber as perdas e os motivos de perda, que é muito valioso. E aí, quando a gente entra em processo, é aquele tá todo mundo na mesma página e falando a mesma língua. Então, desenhar a jornada desse cliente, né? Como ele se torna lead, e depois que ele se torna lead, em quanto tempo a escola se comunica com ele, em quanto tempo depois a gente vai entrar em contato para saber se foi satisfatória a visita, não foi. Tudo isso é estritamente escrito, pensado, estruturado, para que não tenha buracos. E acompanhar esse processo. Porque às vezes a gente constrói isso na gestão, lá a gente construiu com a base. É um processo que a gente constrói com a base. E assim, a gente constrói, reconstrói,
a gente já vai reconstruir de novo, porque tá todo mundo mudando, tá tudo mudando. E às vezes num processo ali a gente identifica um ponto de melhora e a gente corrige. Então, por exemplo, follow-up, que deixa eu ver como traduzir isso. É o ponto de contato que você tem pós algum contato que já foi feito, né? Lá a gente tem um follow-up de 3 dias. Mas inicialmente no nosso fluxo era um follow-up de 5 dias. Só que agora as famílias elas estão buscando, quando ela tira um dia para vir à escola, ela visita as escolas naquele dia. Exatamente. Então, se você não tem um follow-up curto, você vai perder esse possível cliente, né? Então, tudo isso é estruturado, escrito, e aí origina aquele playbook que eu falei, né? O playbook geralmente ele é construído com o fluxo, a jornada desse cliente, a questão da cliente, quebra de objeção, scripts telefônicos, scripts de e-mail, é um manual do time comercial, né? Então, lá a gente está na fase de reconstrução desse playbook e a ideia é a gente imprimir, a gente faz a leitura coletiva, treina junto, na formação a gente rabisca o playbook junto, entende as possibilidades de colocar mais coisa, né? E eu acho que é olhar para isso mesmo, é criar um manual e se basear nesse manual para que a gente conquiste esses resultados. Legal, legal. E aí a gente vai para o último ponto, que são processos. E aí? E aí a gente escreve exatamente. E já, na verdade, isso já está dentro do processo, né? E aí a gente escreve traçando os perfis que a gente encontra. É um pai que é um pouco mais imediatista, mais empresário, mais inovador. Então, existe o feeling do vendedor, mas ele precisa seguir um processo escrito ali de fato, de como trabalhar aquele pai. Um follow-up daquele pai pode ser um follow-up mais curto do que um pai que é mais tradicional. E aí, tudo isso é play the book mesmo, assim, olha pro livro e segue a risca. Até o matriculou e não matriculou. O Exatamente. não matriculou, ele não é o final do processo. Dizendo de maneira alguma, a não ser que seja fora de perfil, né? Se for um lead realmente desqualificado. Mas se é aquele pai que, fui na escola vizinha e gostei um pouquinho mais porque teve um café, né? Pronto, ele vai entrar num fluxo de nutrição, onde ele vai ser convidado para projetos institucionais, ele vai receber e-mail marketing, né? É um trabalho de dobradinha comercial e marketing, né? Mas ele vai ser impactado pela instituição para que, em uma segunda oportunidade, a gente consiga converter ele para um estudante. Então, eu acredito que Eu não esqueço aquele pai que não matriculou esse ano, né? Ele continua dentro do meu fluxo para que eu entenda, poxa, se ele foi para outro lugar. Ou então eu posso entender assim, o que ele foi buscar realmente não tem a ver com a minha escola, né? E não dá para trazê-lo. Mas se tem a ver com a minha escola, de alguma maneira, ele ainda optou por continuar naquele estava, ou optou por ir para outra, que não conseguiu ver isso na nossa escola, eu ainda tenho como oportunizar isso aí, mesmo que ele não tenha matriculado dentro daquele fluxo, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que é muito importante você olhar para as perdas. Para qual escola foi, quais foram os motivos de terem ido, né? Às vezes pode ser uma falha de comunicação de um consultor que não conseguiu acessar aquela família, entender a percepção daquela família, o que é que valorizava, o que é que não valorizava, né? Então é olhar para todas as esferas. Entrou no funil, ele não sai do funil. Inclusive, vamos supor, a gente teve um exemplo de uma escola que a gente tirou do funil, não tirou, mas a gente descanteou um pouco as que não tinham um perfil financeiro equilibrado com a escola. 2 anos depois a gente reprecificou a escola. Então, se eu não tivesse uma gestão dessa base, eu não conseguiria entrar em contato novamente com essas famílias. Isso foi uma briga dessa pagar. Exatamente. Porque você consegue estudar aqui, já que você gostou, e você consegue pagar essa escola, porque dá pra você pagar, né? Exatamente. Então, isso vai para diversas áreas. Vamos supor que você quer fazer uma escola que tem incentivo ao esporte. E ela construía os seus atletas, não trazia do mercado. E aí, vários atletas super reconhecidos, que já atuavam na área, queriam ir para a instituição, mas não tinham condição de estar nessa instituição. Se você escantear essa pessoa, se você negligenciar esse lead, vamos supor que a escola entra para uma fase de incentivo ao esporte, um desconto diferenciado ao atleta, você não vai conseguir captar esse estudante. Então fica mais difícil. A ideia é otimização, realmente, né? Investir melhor, trazer resultados com o melhor investimento. É isso, né? Acho que vai ter que ouvir umas 3 vezes esse episódio, de tanto detalhe, de tanta coisa, e olhar para sua escola, né? Assim, então,
Obrigada, quero te agradecer Eu que por agradeço. aqui mais uma vez com a gente. E para vocês aí da Rede Aprendente, eu sei que foi muita coisa que o Matheus trouxe, tá? E eu já sabia, quando eu chamei o Matheus para vir aqui, que ele traria tudo isso. Então, vem aqui, pergunta, tira dúvida, fala com a gente pelo Instagram, fala com a gente pelo Spotify. Pensa o que você pode melhorar na tua escola esse ano para sua campanha. Nossa, não tem nada disso. Então, por onde eu começo? O que eu tenho que olhar? Como é que eu minimamente formo a minha equipe e crio um fluxo mínimo? Não tem um playbook, mas tem um fluxo mínimo de processo, né? Então, como é que você dá o start para você ter uma campanha que te traga mais segurança sobre as pessoas que você conseguiu trazer? Se a pessoa visitou a sua escola, gente, ela tem que estar na sua escola, ela tem interesse, ela se deslocou de onde ela estava para entrar ali e ficar e passar um tempo ali. Não pode perder essa pessoa. De alguma forma, ela se conecta com a sua escola. Então pensa, por onde você começa, o que você pode fazer para você ter uma campanha 2026 mais tranquila. Temos aí uma série de episódios que vão tratar dessa pauta nesse mês de junho, para que você organize melhor a sua matrícula e esperamos vocês aqui nos próximos episódios. Obrigada, meus aprendentes. Ser Aprendente, o podcast da Rede Aprendente.